E aí, pessoal, tudo 12 por 8? Rafis mais uma vez aqui na área. Vamos dando uma continuidade aos nossos acompanhamentos, né? Que nós temos feito aí mensalmente de alguns fundos. E vamos ver o último relatório que saiu aí do JSRE11, o fundo multi-estratégia que hoje está de lajes do Banco Safra. Vamos lá para o relatório. Relatório de novembro. Aqui, como resumo, a gente consegue ver uma diferença grande de preços aqui, né, entre a cota patrimonial e a cota de fechamento do mês. O valor é esse aqui, que representa uma das mínimas históricas do JSRE. Então tem um desconto bem grande em relação à cota patrimonial, ali no final de novembro, né? Uma liquidez muito boa, 2 milhões por dia, num fundo de 2,2 bi, mais ou menos, por ali. Então uma liquidez bem boa, num fundo grande. A BL de quase 122 mil metros quadrados, também bastante área. E um dividendo aqui de quase 10% em relação a essa cota de fechamento, o que é muito bom, né? Para lajes, é um valor bem alto, assim. A taxa de administração 1% sobre o valor de mercado e a taxa de performance ali de 20% mais e GPM mais 6, o que superar, né? Bem normal. Aqui é aquela parte do objetivo, né, do fundo, mostrando que ele é um fundo de multi-estratégia, não um fundo de lajes. Ele está lajes, mas é mandato multi-estratégia. Vamos adiante. Aqui a gestão comenta, né, que fizeram mais uma alocação no Tower Bridge, que é o prédio que tem maior impacto na receita do fundo, ali por volta de quase 50%, e alocou uma área de 680 metros quadrados no modelo de turnkey, que no relatório do mês passado, vou até deixar no card aqui, eles falaram que estavam fazendo lá um andar nesse modelo para ver se locava, e as conversas andaram bem e fizeram a locação, né? Muito, muito bom. Um ponto para acompanhar no fundo é que em relatórios anteriores eles falaram que não queriam muito manter esse modelo de turnkey, mas aparentemente eu acho que não vai ter muita volta para lajes, não. Acho que todos vão ter que fazer isso para sobreviver, né? E vamos acompanhar. A vacância no Tower Bridge, então, com essa alocação, né, ela foi para 4,5%, era 5,7%, e além dessa alocação, eles fizeram a substituição lá de um inquilino, né? Essa Tishman saiu e entrou a Lindt, aquela de chocolate suíços, no lugar. Muito bom. Gestão trabalhando. No Rocha Verá, outro prédio lá na Shukri Zaidan, fizeram a alocação de um andar inteiro para esse banco Caterpillar, que é daquela empresa de tratores, né? A gente vê muito tratores deles. Mas eles têm outros veículos aqui pesados, tal, da linha amarela, né, como a gente chama, e para o braço bancário deles. E então ela iniciaram uma troca para ver se aluga mais um andar na mesma torre, o que diminui mais ainda a vacância. Mas considerando só a vacância desse andar aqui, né, a locação desse andar, a vacância vai para 8% e antes era 11%. Então também bem bom. E a vacância total do portfólio sai de 4,7 para 3,6. Ou seja, vem diminuindo bem a vacância nos últimos meses do fundo, né? Além disso, a gente teve lá aquela parte de liquidação da HGPO. Isso aqui, eu confesso que eu gostaria de ver um pouco mais aberto, no sentido de por quanto eles compraram, quantas amortizações vão ser. Ah, teve os fatos relevantes da HGPO, mas eles podiam abrir aqui, entendeu? Para isso ficar mais fácil. Eu vou ver se para o relatório do mês que vem eu faço o compilado certinho de tudo, para ver quanto que tem para entrar direitinho, como que vai ser a contabilidade disso aqui, né? Que não está tão aberto assim, é só que tem amortização e esse lucro para distribuir. E além disso, teve algumas despesas aqui antecipadas, que também podiam ser abertas. Essas despesas são de quê? Tem a ver com alavancagem? Tem a ver com custos burocráticos? Enfim, isso aqui podia estar um pouquinho melhor detalhado para a gente ver de onde está vindo, né, esse custo. E gerou 96 centavos por cota, né, por causa dessa distribuição aqui, extraordinária, e pagou 48. Ou seja, vai um dinheirinho para reserva de lucro e mais um comentário que o fundo poderia ter, a reserva de lucro, né, mostrar quanto que tem na reserva, para ver quanto que vai distribuir a mais disso aqui. Beleza? Indo adiante aqui a gente vê a DRE, Receita Imobiliária, né, locações, é essa linha de receita de FII entra aqueles 11,8 milhões ali de lucro extraordinário, né? E tem 5,1 milhões que vai entrar como amortização. A gente vai ver mais lá na frente, mais pro balanço. Se a gente fizer uma comparação aqui rapidinho, com o do mês passado, a gente vê que a diferença mesmo, de 12 milhões para 208 mil, são os 11 milhões lá da distribuição. Então é bem isso aqui mesmo. Vou voltar aqui para o relatório.
E aqui, na linha de despesa operacional, a gente vê um aumento também bem expressivo, né? Dessa linha em comparação ao do mês passado. Então, isso aqui também podia estar melhor detalhado, como eu acabei de falar. Aí, a DRE toda, 96 gerado, 48 distribuído. Então, tem uma parte de reservinha aqui para distribuir, porque não sabemos quanto tem de reserva. Até dá para fazer a conta dessa aqui, mas tem anteriores? Não sei. Então, enfim. Composição do rendimento, tudo mais, pá. O que chama atenção aqui é essa despesa do CRI, da alavancagem desse fundo, né? Que o fundo tem que tratar isso para mim o mais rápido possível. Mas tranquilo, distribuição aqui embaixo, até razoavelmente linear, meses gera mais, outros gera menos. Mas vamos adiante. Aqui os retornos, né, o gráficozinho de retorno. O que chama a atenção desse gráfico aqui é que a gente pode reparar que no final de 2019, quando estava aquele frenesi no mercado, né, o fundo estava batendo quase todos os benchmarks, ele estava bem agarradinho com o IFIX aqui, batendo tudo. E depois da pandemia, ele teve uma queda e foi ladeira abaixo, né? Por conta de muitas daquelas questões de home office, se ia ter, se não ia, tudo fechado. Para lá isso foi bem impactante, o fundo ainda não recuperou. Passando aqui para liquidez, aqueles 2 milhões diários, né? Valor bem bom também. Aqui na composição dos ativos, né? O valor contábil de cada um deles. Aí o Tower Bridge, muito relevante na carteira. 2 bi de patrimônio, muito bom. Essa linha aqui do HGPO foi a linha que diminuiu em relação ao mês passado, da amortização, do retorno do dinheiro, né? Depois que o HGPO foi finalizado. Aqui, venda do mês passado, tinham 27 milhões ali, agora tem 11. E fazendo essa comparação aqui, lembrando que a gente falou lá em cima, né? Tinha 5 milhões de amortização e 11,8 de lucro. Aqui não dá exatamente o somatório de 16, mas boa parte, né, dessa grana, da amortização e do lucro, eles colocaram no título público, que eu não entendi muito bem se isso aqui vai ter imposto ou não, porque o lucro eles têm que distribuir no final do semestre. Então eles colocaram num título para tirar antes do final do ano, pagando o imposto ali sobre o que rendeu, né? Não, não entendi tão bem, mas foi o movimento que eles fizeram. Colocaram aqui no título público. Achei que ia ficar no caixa mesmo e entregava no outro mês. Beleza, mas tudo bem. E no caixa teve pouca variação. Foi tudo grosso mesmo para os títulos públicos. Vamos dando uma continuidade. Patrimônio, as linhas de patrimônio. E o mais preocupante do fundo, para mim, que é justamente essa alavancagem aqui. Então, por que eu não fiz muito cálculo ali de quanto que ia ter na reserva dessa transação e tal? Porque o fundo falou que eles queriam tratar essa alavancagem. Eles queriam diminuir esse valor, porque esse valor, se a gente consegue ver aqui, ó, ele está numa taxa CDI mais 2,6. Ou seja, com o CDI subindo, esse impacto na receita é cada vez maior. Entende? Então, assim, eu não sei se poderia fazer sentido agora eles abrirem lá uma assembleia para não distribuir o valor da venda do HGPO e usar o dinheiro inteiro para pagar essa alavancagem, parte dela, né, diminuir bem ela para diminuir o impacto da dívida, ou distribuir o que tem lá na reserva e só da amortização diminuir aqui, porque isso daqui para mim é prioridade para resolver. A dívida em si, como a gente vê aqui, ó, é menos de 6% PL. Só que o pagamento no provento é mais de 10% que a gente deixa de receber investindo nesse fundo. Entende? Então, queria ver como eles vão tratar essa questão da HGPO, porque por pagar isso aqui ia ser tipo, muito bom, assim, diminuir o valor dessa dívida. E por que eu também penso nisso? Porque mesmo que o fundo diminua agora a vacância para zero, o que ele ganha de receita vai comer na despesa, porque a Selic está subindo também. Então, não sei, assim, para mim, quando o dinheiro bateu lá, falando aqui da perspectiva de uma pessoa comum, né? Quando o dinheiro bateu na conta, eles já tinham que ter pagado parte dessa alavancagem, assim. Não era nem para botar em título. Caiu, ele já destinava para pagar. Mas vamos ver no próximo relatório o que eles vão fazer em relação a isso daí. Porque eles falaram que queriam diminuir essa alavancagem. Que reajuste dos contratos, inquilinos, setores, nada demais. Fato muito relevante aqui é que o Tower Bridge, né, 48% da receita. O bom é que o Tower Bridge, deixa eu botar aqui para frente, aqui nos imóveis,
ele é bem diversificado em inquilinos, tá vendo? Porém, é 50% da receita, né? Então, sei lá. Vamos botar aqui num cenário hipotético que o chão ali embaixo cedeu e o acesso ao prédio foi interditado. É 50% da receita, eu acho. Então, tipo assim, um ponto de atenção para precificar, né, na hora lá de colocar o risco. E ainda tem uma vacânciazinha nele aqui para ser matada. Mas em relação a inquilinos é muito tranquilo, né? Ele é bem diversificado em vários inquilinos. Aí aqui falando dos imóveis, vacância deles. Tem aquela lajezinha lá de Botafogo, né? No Rio, que também é bem pequenininha. Que aqui também tem uma coisa, que o fundo não vende essa laje, porque ele tá em prejuízo contábil, né? Se ele vender, ele vai ter que contabilizar prejuízo. Só que talvez, eu fico pensando que talvez fosse interessante vender isso aqui e pegar os 9 milhões dessa sala, que tá lá naquela parte de valor contábil, mas aí acima, e usar para pagar a alavancagem também, né? Porque, cara, quanto mais rápido você for se livrar dessa alavancagem, mais rápido essa cota volta. Porque os imóveis são muito bons. Só que, assim, é aquela tempestade perfeita, né? No JSRI. Lajes, é o cenário macro ruim para Lajes, alavancagem, a gestão que agora que começou a se movimentar, tipo, legal, assim, para resolver essas coisas de vacância e receita lá. Tem umas carências ainda que vão entrar, né, para conta. Então tudo isso está naquela diferença que a gente vê lá entre o valor de mercado e o valor patrimonial, né? Mas, enfim, o que temos para novembro é isso, né? O fundo está com uma vacânciazinha ali de 3,6 na física e 7 na financeira. Ou seja, tem um valor bom aqui para entrar mais, né? Mas aquela questão da alavancagem comendo a vacância. Se isso aqui vai a zero e a Selic subir, dá no mesmo, entende? E aqui eu deixei umas sugestões para esse gráfico, para esse relatório, que é isso, né? Podia ter um gráfico histórico dessa vacância, porque só tem do mês a mês. Aí eu tenho que ver em todos os meses, né? Tipo, acho que podia ter um bonitinho, assim, uma linha do tempo. Ia ficar legal. Podiam abrir mais o quanto cada inquilino impacta na receita, porque lembra que a gente viu um monte de inquilinos? Só que o maior deles representa quanto da receita? Seria legal ter também para ver que é bem padrãozinho, ou tem um que é mais concentrado ali no financeiro. Não tem, gente, não tem como ver. Um comparativo, né, entre os aluguéis que estão sendo praticados e a média de mercado. Tem alguns fundos que já estão fazendo isso, é muito legal, tipo, pra gente conseguir ver os cotistas. E um quarto ponto que eu não coloquei aqui era a reserva de lucro, né? Mostrar a reserva de lucro pra gente saber quanto que ele tem para distribuir e tal. Mas do relatório de novembro é isso. As novidades são essas. Vamos ver o que ele vai fazer aí no mês que vem em relação àquela distribuição do HGPO. E acho que é isso. Quando sair o relatório do mês que vem, a gente volta aí para falar mais um pouquinho dele, do fundo, né? Beleza? Então valeu, pessoal. Até a próxima.